Estamos estudando a lei e a graça. E nós temos visto que a lei ela é composta de preceitos civis, que regulam a vida nacional de Israel. Existem os preceitos morais, que regulam a vida, os relacionamentos sociais praticamente, né? A questão moral. E existem também os preceitos cerimoniais. Então existem os civis, os morais e os cerimoniais. Os cerimoniais, aquelas leis de Moisés que se enquadram dentro dos mandamentos cerimoniais, são aqueles mandamentos que regulavam a vida religiosa de Israel. A forma como Israel cultua, onde, como, quando, de que jeito, tudo muito detalhado. As medidas do tabernáculo, as medidas de cada objeto tabernáculo, certamente os irmãos já tiveram contato com esse tipo de passagem. Êxodo 25 em diante, por exemplo. E a forma como os sacrifícios eram feitos. E nem as leis civis, nem as leis morais e nem as leis cerimoniais nos tangem, nos apetecem, tem a ver conosco, nos interessa. Não temos, a igreja não tem nada a ver com a lei mosaica. A lei mosaica foi dada por Deus através de Moisés para a nação que ele tirou do Egito, no caso Israel. Mas, ainda que a lei mosaica não seja da nossa conta, não é pertinente a nós, contudo, aqueles que o Senhor escolheu para segui-lo durante seus 3 anos e meio de ministério, e aqueles que ele escolheu para formar o alicerce da igreja, que ele escolheu para dar o start, o início da igreja, eram judeus. E quando cada um de nós se converte, ainda que nós já não pertençamos mais a esse mundo, nós sejamos peregrinos e forasteiros, ele traz uma bagagem. A gente traz características. E os judeus, bom dia, os judeus que formavam a igreja, antes eles eram judeus que pertenciam ao culto judaico. Então, quando os apóstolos criaram as doutrinas, os ensinos, doutrina e ensino, que orientam, que permeiam, que dizem respeito à igreja, eles o fizeram baseado naquilo que eles haviam aprendido do Taná, do Velho Testamento, da lei mosaica. Então, os princípios morais que regem a igreja têm como base os princípios morais que regiam o culto mosaico, a vida de Israel. Mas, não sei se vocês já leram Hebreus, eu estava citando o livro de Hebreus aqui a semana passada. O livro de Hebreus é um livro que foi escrito para retardado, no bom sentido da palavra. Naquele sentido de que... já viu isso quando o cara é muito panguado, a ficha dele custa cair? A gente até zoa. Não, velho, agora que você acordou. Tipo assim, o cara é lento de raciocínio. Não é a pessoa especial que eu estou falando, nesse sentido, é a pessoa que tem deficiência mental. O retardado é aquele cara que custa cair a ficha, que custa acordar, que custa perceber as coisas. Olha, você viu o negócio acontecendo? Não, você foi atrasado. A pessoa de mais lenta de percepção. E o livro de Hebreus é um livro que foi escrito para os judeus que ainda moravam na Palestina, em Jerusalém e em Israel. Isso era por volta, segundo os teólogos, por volta do ano 68, 69, ou seja, Israel estava prestes a deixar de existir. Porque, como todo mundo sabe, Israel foi destruída no ano 70, deixou de existir no ano 70. O general comando Tito
foi lá e destruiu tudo. Eles estão sem templo desde então, desde o ano 70. Isso já foi há quase 2000 anos atrás. 1900 e alguma coisa anos atrás. E em Israel ainda existiam pessoas que estavam praticando o culto mosaico com véu costurado, que o véu que separava já não separa mais. Nós conhecemos o texto lá de Mateus que o sacrifício de Jesus Cristo, quando foi consumado, o véu que separa o santuário dos Santos dos Santos, e os Santos dos Santos é aquele lugar onde a presença de Deus habitava, onde é aquele lugar da terra que Deus mesmo escolheu para se encontrar com o homem. Isso de uma forma sombra, de uma forma figurada, de uma forma provisória, lá no Velho Testamento. Então, quando o sacrifício de Cristo foi consumado, o véu rasgou. Ele foi rasgado pelo próprio Deus, porque foi de cima para baixo. Deus com isso estava dizendo, ó, o que era temporário caducou, já era. Agora uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento está sendo estabelecida pelo sacrifício perfeito, completo, tetelestado de Jesus Cristo, do qual tudo aquilo que fazia parte do Velho Testamento e do culto do Velho Testamento era apenas uma sombra. Provavelmente a maioria de nós que já estudou o tabernáculo, já deve ter tido ou na escolinha das criancinhas, ou em algum... Todos nós sabemos da tipologia do tabernáculo, dos sacrifícios, dos objetos, o candelabro, eu sou a luz do mundo, a mesa de pães, eu sou o pão da vida, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sacrifício, é o Cordeiro de Deus, é a madeira da acácia que representa a sua humanidade, o ouro a sua divindade, o azul a sua celestialidade, o branco a sua santidade. Tem toda uma simbologia, toda uma tipologia, ou seja, o judeu estava sendo preparado para que quando João Batista falasse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, é aquele ali, todos os judeus falaram, opa, é esse aí que nós estamos esperando há muito tempo. Só que, como eu estava falando, eles são meio retardados, meio lentos de percepção, eles panguaram e não viram. Eu estou querendo fazer uma pergunta a respeito desse véu rasgado de cima a baixo. De fato, a gente tem escrito que o Espírito testifica com o nosso Espírito mesmo. Mas na situação deles, vamos nos colocar na situação do momento. É Mateus 27, 51. Isso certamente não foi divulgado entre os judeus, assim também como não a ressurreição. Tipo, não, se houve ressurreição, não, o corpo foi roubado. Houve certas coisas ao redor do que estava acontecendo que eles tentaram manipular para cair por terra, o que se refere a Jesus Cristo. Nesse caso do véu, porque aí relata que assim que ele entregou o Espírito, o véu foi rasgado de cima a baixo, certamente o sacerdote estava no momento, e os que estavam levitas, talvez, eu não sei como é que estava a situação, eu também penso, tudo faz parte desse essa resposta. Será que isso foi sabido entre eles? Ou simplesmente o entre eles, você fala a classe sacerdotal ou entre eles o povo? Eu falo uma forma mais ampla. E que se talvez na hora que rasgou, então vamos costurar. Provavelmente costuraram. Não tiveram a percepção de aquilo você está falando aí. Eles o véu rasgou. Eles devem ter achado que era uma coisa, ou mesmo um sinal de Deus, mas que não estava claro para eles naquele momento. E eles foram lá costurar. Aqueles que estavam lá dentro, como era uma coisa mais restrita, ficou sabido entre eles que faziam parte daquele tabernáculo, né? Mas o povo pode ser que não tenha sabido disso. Qual é a sua colocação a respeito? Eles pode ser que porventura realmente eles tenham costurado e não falado nada, mas a gente não pode esquecer que nos dias que se seguiram muitos testemunhos foram dados. Por exemplo, após a própria ressurreição de Cristo, muitos defuntos levantaram das tumbas e praticaram o Walking Dead lá. Foram lá, de repente você abre a porta, sua avó está lá na sua porta, sua mãe,
seu tio que morreu semana passada, isso está em Mateus também, muitos corpos de santos ressuscitaram. Então houve um aviso público, igual um edital que prega lá no cartório: fulano vai casar, hein? Se você for mulher desse, você grita que você vai virar bígamo. Teve Pedro levantando o coxo lá na porta do templo. As autoridades tiveram, é só ler o livro de Atos, as autoridades tiveram muito trabalho para tentar abafar o cristianismo nascente. Existiram muitos testemunhos, muitos milagres. O próprio livro de Hebreus, que eu estou prestes a entrar com ele aqui, no seu capítulo 2, verso 4, fala que Deus deu testemunho, juntamente com o Senhor e os profetas, por meio de sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo. Teve o próprio dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma festa que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo, quando Jerusalém bombava. É igual a Aparecida no dia 12 de outubro, o negócio fica lotado. Muita gente, vem peregrino do mundo inteiro. Então tinha judeus, então pode ser que os sacerdotes, malandros como eles eram, possam ter tentado esconder esse fato. Mas eles não conseguiram, porque a coisa foi ficando cada vez mais pública e notória de que alguma coisa, algum movimento divino, alguma coisa de Deus estava acontecendo naquela cidade. Ressurreição de mortos, curas, milagres, o dia de Pentecostes, os 120 bêbados do cenáculo. Ou seja, Deus não ficou sem testemunho, um testemunho muito explosivo, muito público. As próprias autoridades falaram: nós temos que dar um jeito nisso aí, mas está cada vez mais difícil. A gente recomenda ler o livro de lá, Atos inteiro. Aí você vai ver como é que a coisa foi desenvolvendo. Eu só queria comentar que, na verdade, há muitos relatos na Escritura que falam que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Sim, mas conhecimento que faltava muitas vezes, porque sempre houve um número de pessoas que pouco está interessado em saber o que é a Escritura de Deus. Aqueles que estavam apegados à Escritura, procurando atenciosamente, cuidadosamente fazer a investigação que eles sabiam que resultaria na salvação deles, eles puderam perceber sim que o nascimento de Jesus e os cumprimentos de várias profecias, e não foi difícil para muitos entender que esse certamente é o Cordeiro de Deus que tinha pegado o mundo. Agora, muitos realmente estavam mais preocupados com o seu lado material e como se livrar do jugo que eles se achavam debaixo de Roma, uma série de fatores temporários, exatamente. Então o que acontece? Aí eles ficaram não percebendo que realmente certas coisas estavam acontecendo diante deles, estava escrito na profecia. Então com o rasgado do véu também foi aquela mesma coisa. O rasgado do véu foi um detalhe. Detalhe. Você vê que na ocasião ali de Pedro, no Pentecostes, ele faz aquela verdadeira explanação ali para a multidão. Você nota bem que naquele momento as pessoas pararam ali naquele momento pomposo de festa, prestando atenção realmente no que eles falaram. Eles falaram: ô irmão, o que então nós vamos fazer? Aí caiu, quer dizer, aquele, tá vendo? Puxa vida, então nós fizemos uma coisa má, nós fizemos uma coisa errada, o que nós podemos fazer? Hoje também pode ser, hoje também pode se repetir a história. Se eu deixar minha Bíblia na prateleira, só para só abrir ela. Não, você deixa no Salmo 91 em cima da mesa que afasta os demônios. Aí vai ter tem gente que usa assim, né? Então tem gente que está sempre lendo. Eu deixo a minha ali, né? Desse jeito a pessoa das páginas já vai ser coisa bom, está deixando até a Bíblia dele. As páginas do Salmo 91 ficam amarelas. Mas eu tenho outra lá em casa, eu deixo aquela ali que só é um amuleto. Tem que estar sempre lendo ela para realmente. Lendo, mastigando, vomitando, engolir de novo, e remoendo, e ruminando. Se possível, de dia e de noite. É o que a palavra fala. Mas só completando a sua resposta em cima do que o irmão comentou, ele falou aí que realmente devia ser público e notório para a maioria. Eu acho que você está preocupado com a questão se havia alguém que era ignorante, no sentido de ignorar, de não saber.
né? De não ter a gnose, de não ter o conhecimento. Eu creio que não. Eu creio que na nação de Israel todos tinham conhecimento. Ou não tinha plena certeza, estava na dúvida, isso a gente vê nos evangelhos, que eles falam, será que vai aparecer outro que faz mais coisa do que ele está fazendo? Ou seja, saber todo mundo sabia, porque, como eu estou falando, o testemunho de Deus foi muito público, muito notório, muito explosivo. Deus esperou muitos milênios para que isso acontecesse. Quando aconteceu, era o tempo mais pleno possível. É como alguém no planeta não saber do que aconteceu no 11 de setembro. Todo mundo sabe. Não tem como não saber. Porque foi muito bombástico, foi muito divulgado. E o ministério de Cristo, as coisas que ele fazia, foi muito público, muito notório, muito divulgado. Ou se tinha convicções, como o irmão Amás falou, porque via as coisas acontecendo, e o judeu é zeloso, ele é atento, estava expectativa. Isso foi falar no nosso estudo lá também, né? Então, quando apareceu Jesus, tinha 400 anos que não aparecia ninguém falando em nome de Deus. Então, isso foi exatamente para chamar a atenção. A fome é o melhor tempero, né? Melhor, se você está meio sem apetite, inapetente, fica sem comer uns 3 dias. Na hora que você comer, vai te dar uma fome, porque você vai despejar dopamina. Então, Deus deixou 400 anos de silêncio para que quando João Batista e Jesus aparecesse, a coisa fosse, opa, Deus falou de novo, chamasse atenção. Então, não tem quem não soubesse quem era Jesus e o que ele estava fazendo e o que Deus estava fazendo. Tinham líderes que sabiam, mas tinham outros interesses, como o irmão falou. Preservar a reputação, o nome, o dinheiro, alguma coisa, a religião. Tinha os que estavam em dúvida e tinha os que tinham certeza e seguia dependente de qualquer coisa. O Nicodemos sabia, mas ainda estava com o pé preso lá no judaísmo. Ele tinha compromisso. Tinha quem não tinha nada a perder. Pescador lá, classe E, né? Jesus falava, vem me segue, estou indo, não tem nada a perder, né? Tinha os que tinham algo a perder, Nicodemos, etc., o Arimateia, e tinha os que tinham tudo a perder e preferiam ir para o inferno. E tinha a turma que ficava na dúvida. Então, ignorante não tinha ninguém, não. Todo mundo sabia. Com relação ao rasgar do véu, por que aquele véu foi rasgado? É uma pergunta retórica, né? Seu irmão sabe. Né? Jesus, ele operou no livro de Judas. Todos nós pensamos que era Jesus fazendo os milagres, porque todos viam Jesus. Mas e o Pai que estava em Jesus? Quem via? Só Jesus. E quem operava os milagres era Jesus. Quem rasgou aquele véu foi o Pai. Né? Aquele véu era para quê? Aquele véu era para ocultar do homem pecador ver diretamente no santuário que se o homem visse, morria. Visse ou tocasse, morria. Então aquele véu foi rasgado. E o rasgar daquele véu, ninguém viu fisicamente, ninguém tocar naquele véu. Aquele véu praticamente se rasgou sozinho, porque era invisível o causador daquela ruptura. Deve ter sido a mesma mão que escreveu lá no Palácio do Belsazar. Exatamente. Então, ali é o seguinte, tinha muitos interesses que não eram de Deus para mudar o sentido da situação. E Deus para mostrar que a porta que ele abre ninguém fecha, o que ele faz, quem é que ia se atrever a costurar aquele véu de novo, depois do que aconteceu lá na vista de todo mundo. Mas que o culto judaico continuou ainda por mais 30 e tal anos. Depois da morte de Cristo, 35, 37. Certo, mas porque eles queriam continuar com aquele véu. Porque para eles não interessava. Para eles não interessava. Eu estou pensando, como foram eles
eles teve toda a ordem, como que era feito, até como que era a trama desse véu. Eles até fabricavam, talvez eles tinham. De repente tinha um backup, né? Verdade. Tinha um. Ou rasgou, pega o outro. Instrumentos de Mas o culto judaico caduco e prescrito e passado continuou por mais 30, quase 40 anos, continua. Aquele rasgar de véu, quer dizer, no meu entendimento, era o fim dos costumes da lei. Exatamente. Deus está falando, o judaísmo já era. Isso. Moses dera, lembra disso? Então, quem vivia sob o costume da lei queria que continuasse aquelas coisas da maneira incorreta que estavam. Eu não diria incorreto, eu diria incompleto. Incompleto. Quer dizer, o judeu completamente diferente do que Jesus estava trazendo ali, né, na vinda dele para todos nós. A diferença de Jesus e do homem comum. Né, estava trazendo ali uma revolução. Sim. Né? Aliás, uma das coisas que mais instigava a hostilidade dos contemporâneos de Jesus contra ele era o fato de que eles achavam que Jesus veio para acabar com tudo, destruir o santuário e abolir a lei mosaica, mas não era. Ele veio para aprimorar, para levar para uma excelência. Isso. Mas eles falaram, eu ouvi falar que ele disse que ia destruir esse templo aqui. Eu vi ele está acabando com a lei de Moisés, mas não, o propósito dele não era esse, ele não veio para ele, tem esse versículo, não veio para revogar, ele veio para cumprir. Exatamente. Dar cumprimento e levar para um outro nível de excelência. Ou seja, ele estava querendo passar os judeus de ano. Chega de prédio, já brincou muito com massinha, muito com giz, com muito guache, vão aprender mais coisas, vão evoluir, vamos aprimorar. Exato, é o apelo do livro de Hebreus, que eu estou falando que é um livro escrito para retardar no bom sentido. Pessoas tardas de aprendizado. Entendeu? Isso está em Hebreus 5, versos 11 em diante. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios, até tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos. Ou seja, era para ele estar comendo alimento sólido, e o escritor de Hebreus está falando, eu estou precisando dar leite para vocês de novo, vocês não querem crescer. Um novo horizonte, uma nova perspectiva no relacionamento do homem com Deus foi aberto através da pessoa de Jesus Cristo. O judaísmo caducou e isso foi explicitado pelo rasgado véu. Então, o livro de Hebreus é um livro que convoca os judeus que estavam prestes a perder a sua capital, 1 ou 2 anos depois isso iria acontecer. Ele convoca os seus leitores a perceberem a superioridade da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. A palavra-chave do livro de Hebreus é superioridade. Basta dar uma varrida rápida, uma leitura rápida do livro de Hebreus, você vai ver que do capítulo 1 até o último capítulo ele fala, Jesus é superior, é maior do que os anjos. A pessoa de Jesus é superior a todas as outras pessoas que já apareceram na história de Israel. E ele cita vários, Abraão e etc. Os mais honrados, inclusive. O sacrifício de Cristo é superior, é maior do que os sacrifícios temporários que faziam sombra lá no Velho Testamento, os de cordeiro e etc. O ministério de Jesus Cristo é maior, é superior ao ministério judaico. O ministério legislativo de Jesus Cristo é superior e maior do que o de Moisés, que foi o maior do judaísmo. Tem várias outras comparações. O sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Aí ele vai tecendo todo um discurso de comparação para demonstrar a superioridade de Cristo e tudo que é pertinente a Cristo. E que, portanto, tudo aquilo a que o judeu ainda estava apegado, isso no ano 68 e 69 do tempo seria destruído no ano 70,
era algo caduco, inferior. É como, já viu aqueles programas que o cara fica na cabine e falou: você quer trocar essa meia cinza, furada e chulezenta aí, ô Rafa? É porque eu passei 2 dias na casa dele, eu não tive oportunidade de tomar banho, então quando eu tirei a meia, eu joguei fora. Ela estava assim, ele disse que foi a coisa mais horrorosa que ele já viu na vida. Poucas coisas eram tão feias quanto aquela. Quanto a meia que eu tirei depois de 2 dias sem tomar banho. No hospital não tomo banho no hospital, não. Não, mas já chegamos cansados, madrugada para acordar daqui a pouco para voltar. Eu falei, não vou tomar banho. Eu tomei ontem de noite. Quase que eu não tomei ontem. Eu ia deixar para hoje de manhã, talvez eu tomasse e ia para hoje de noite. Mas o francês ele toma banho uma vez por ano. Inclusive, depois vocês procuram entender por que os casamentos de maio é o mês da noiva. Porque maio era o mês que as mulheres da França tomavam banho. E por isso do buquê, e elas carregavam ele assim. Porque se tampava o cheiro, isso é fato, isso é história. O francês tomava banho uma vez por ano, em maio, então aproveitava para casar. Era o início do verão. Exatamente. De fato, isso é bacana. Porque tomar banho uma vez por ano, a coisa, ela traz, o Espírito Santo traz o esclarecimento. sim. E é esse o barato da escola dominical também, porque no decorrer do que você foi explicando, aquilo que a pergunta que eu te fiz, de fato, a gente começa a perceber, também pela fala dos irmãos aqui, que, de fato, como você falou, foi uma explosão. Todos em Israel, que Sem dúvida sabiam. se tivesse ainda dividido ou não, o norte, o sul, todos, do menor ao maior, viram a situação. É aquela passagem que ele fala: eu serei levantado, atrairei todos a mim. Pode até ser que na hora que a gente está aqui falando a respeito do véu, de quem estava lá dentro, que pode ser também que também não tinha ninguém lá dentro, ficava todo mundo de alguma forma tentando olhar a situação, mesmo que não aparecendo. Um espetáculo estava acontecendo lá fora, Jesus sendo destruído. Estava sendo destruído. E daí, Assiste o filme A Paixão de Cristo, Belmiro, que você vai ver como é que o negócio é punk. a grande coisa que a gente começa a perceber, que foi aquele teatro, aquele Espetáculo romano. Pois é, então o que o autor do Hebreus está fazendo aqui é algo tipo aquele animador de auditório. Você quer trocar a meia do Carlos Hamilton fedendo, 2 dias sem tomar banho, por esse Mustang? Não! Eu prefiro a meia. Ou seja, o que o autor de Hebreus, você quer trocar esse monte de coisa caduca, velha, empoeirada, cheia de teia de aranha, levítica, que não serve para mais nada, por um Jesus ensanguentado que te leva para o céu? Não, eu vou ficar no judaísmo. Isso que está acontecendo com o leitor de Hebreus. Interessante com relação a Hebreus, que, como nós sabemos, é uma explicação do livro de Levítico, né? Se você quer entender Levítico, é o Levítico Fordâmias. Se você quer entender o Levítico de uma forma mais profunda, Hebreus tem a resposta. Por isso que eu proponho a gente estudar Hebreus aí no futuro. Isso. Era interessante porque quando o véu foi rasgado, de alto a baixo, não de baixo para cima, né, os judeus, os fariseus, o sinédrio, eles, os governantes, a liderança de Israel ali, eles se reuniram imediatamente e tomaram várias decisões. Eles tomaram uma decisão com relação, porque eles foram aqueles que já tinham sido tocados com a mensagem de Jesus Cristo, como Nicodemos, José de Arimateia, outros ali que foram tocados pela mensagem de Jesus Cristo, que revelaram, dava a credencial que ele era o Messias, o Hamashia ben Davi. Né? Muitos, naquele momento, caiu a ficha para eles. Opa, olha aqui, algo aconteceu, nós acabamos de julgar o Filho de Deus. E o véu rasgado. E logo a primeira decisão foi costurar o véu,
foi tomar a decisão com relação de colocar guarda no sepulcro. A gente não sabe se costurou, né? Pode ter sido substituído por um pecado. Mas que o culto continuou por mais 37 anos. É exatamente isso que eu ia falar, porque eles teve um terremoto. Foi abalado. Também. Foi abalado, mexeu com a estrutura com certeza do templo. Mas só que tinha uma promessa. Jesus falou, quando Pedro olhou para o templo, falou assim: que maravilha de templo, que durou 40 anos para ser reerguido. 46. É que quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o templo estava, Herodes estava vivo, estava concluindo a obra do templo. Né? Então, estava adornando o templo do Esdras. Né? Então o que aconteceu? Com a morte do Messias de Jesus Cristo, o véu foi rasgado, o sacrifício continuou no templo até o ano 70 depois de Cristo, 70 na era cristã, quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém. Nós sabemos que a história fala, mas especificamente o último dia. Isso foi falado hoje. É porque você vai buscar o Juju, você repete. O último dia que subiu fumaça no templo foi no dia 17 de julho do ano 70. É o dia da desgraça, eles comemoram até hoje. Exatamente. Então, aí vem o autor de Hebreus, né? Porque os judeus, muitos, inclusive daqueles que foram tocados com essa mensagem, que começaram a andar com Jesus, estavam voltando para os rituais judaicos. Aí o autor de Hebreus foi bem enfático: olha, tem uma promessa superior, tem um sacrifício superior, tem um sacerdote superior, tem uma aliança superior, e tudo resume em Jesus Cristo. Então, o Hebreus foi escrito em 68, na era cristã, 2 anos antes do templo ser destruído. Né? Então é interessante ver. É o último aviso de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai se fechando. Olha, Deus fala, Deus faz, e é um pacto. Então tudo que Deus falou no Tanakh no hebraico, que é o Neviim, Ketuvim. O Tanakh é até um acrônimo, a Torá, Tá, Nad, Naviim e CH de Ketuvim. Que a Torá é formada pelos 5 livros do Pentateuco, os Salmos e Poéticos e os Proféticos, né? E todos eles vão fechando na pessoa de Jesus Cristo. Que o testemunho de Jesus é escrito da profecia. Então é fantástico quando você pensa em fundo histórico, você vê como Deus ele faz as coisas se convergir, né? Lembra que você usou essa palavra? Né? E tudo se concretiza na pessoa de Jesus. Então é fantástico o livro de Hebreus, e é fantástico você considerar o pano de fundo, porque o judeu é indesculpável com relação à pessoa do seu mais do que todos, né? Eles são mais ainda. Por quê? Porque Romanos 3, Paulo fala, eles eram os detentores, eles eram os responsáveis pelos oráculos, pela profecia. Eles eram os responsáveis. Sim. Eles sabiam que naquela data o Messias de Israel viria. E eles seriam descendentes de Davi, tudo ia acontecer. O Daniel já tinha avisado. Os profetas, Isaías. O Daniel deu a data. Isaías falou como seria o nascimento dele, como seria o ministério dele, como seria a morte dele. Daniel deu a data dele. Miqueias falou a cidade que ele nasceria. Tudo foi. Não, eles eram tantos detentores dos oráculos que foi um gentio lá consultar onde é que o Messias está nascendo. Os caras, lá em Belém, e continua na deles. O Messias está nascendo lá em Belém. Romanos 3 fala que e ficaram panguando, retardando. Então é fantástico quando você considera esse pano de fundo. Você vê que, por isso que quando nós falamos da salvação de Jesus Cristo, tem de nascer de novo, é porque a palavra de Deus fala isso. E sabe, quando a gente responde a palavra de Deus, é para toda a eternidade. Para todos, é fantástico. Nós temos uma oportunidade única. O momento que nós vivemos é absurdamente, o que ele falou, ele resumiu tudo, para o resto da eternidade. A coisa é tão fantástica, é tão profunda, porque agora o objetivo é chegar nisso, essa caduqueza do judaísmo, que foi uma sombra, né? Que foi uma prefiguração de algo maior e superior que nós estamos vivendo nesse momento, que é o sacerdócio de Melquisedeque,
né, eu lembro do Meleque. É o Melequisedeque. O meu rei, ele é justo. O Melequisedeque. O rei justo. É um sacerdócio superior que foi estabelecido por Jesus Cristo e do qual nós da igreja participamos a partir da sua morte e ressurreição, e que substitui o sacerdócio de Levi, o sacerdócio judaico, que é uma sombra desse sacerdócio. Então o livro de Hebreus, você vê, por exemplo, no capítulo 10, verso 1, a gente já leu isso na semana passada, diz que a lei é uma sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, porque o sacrifício de bode e cordeiro nunca jamais ia redimir ninguém. Eles faziam uma sombra, apontavam para um sacrifício maior que estava vindo, que ia realmente efetivar isso. Em Hebreus 8:5 diz que aqueles que ministravam lá na velha aliança, na aliança que agora é caduca, na aliança velha, levítica, eles ministravam em figura e sombra de coisas celestes que estavam por vir, superiores. Em Hebreus 9:9 diz que as coisas que aconteciam no Velho Testamento, eu até vi uma frase recentemente, agora não lembro exatamente ela, que fala que o Novo Testamento ele traz um ensino direto. Já o Velho Testamento ele ensinava mais pelo exemplo. Não são coisas... Nós extraímos doutrina do Velho Testamento. O Velho Testamento é válido porque Romanos fala isso, 15:4, tudo é proveitoso. Mas aqui em Hebreus 9:9 fala que as coisas lá da velha aliança eram uma parábola para a época presente. Lembra do parabolê? Do jogar do lado? Era jogado para ver se o seu olho acompanhava o que foi jogado, para você prestar atenção no que realmente Deus estava querendo chamar a atenção, as coisas superiores. Então, aquilo que compunha a lei de Moisés, no que diz respeito à lei cerimonial, não estou falando da moral nem da civil, a lei cerimonial que regia o seu culto, fazia sombra de um ministério, de um sacerdócio maior que estava por vir. E ele veio com a rasgância do véu. Ele veio com a tetelestância da obra de Jesus Cristo, com a sua obra completa, perfeita, na qual não falta nada, e da qual nós participamos. É rapidão. Vou ficar com nós ainda temos mais 8 minutos, quiser falá-los. Para nós que cremos, o último sacrifício foi a morte de Cristo. Isso não é um título de livro, né? O último sacrifício. O último sacrifício. Não dá um site aqui. Para nós que cremos, o último sacrifício foi a morte de Cristo. Sim, com certeza. Tanto é que o véu rasgou. Isso. E o sacerdote atual é Jesus. Sim. Segundo uma nova ordem que foi estabelecida, minha secretária para anotar isso, antes que eu esqueça, tem a gravação. É um nome de livro, o último sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o nosso assunto. E nós que recebemos a Cristo e a justiça de Deus foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo, nós que foi imputado em nós pela fé, sim, agora nós somos sacerdotes santos, sim, de acordo com 1 Pedro 2:9. Vós sois aceita sacerdócio. Está roubando minha escola legal. Esses versículos serão citados. Ou seja, a coisa agora ela é tão... É porque Deus, ele age muito na miúda. A coisa vai acontecendo ao longo da história, porque para que a coisa seja percebida pela fé. Você crê, você não crê. E o pastor falou uma coisa ali muito impactante, porque as ações daqueles que nascem de novo, as decisões que nós nascemos de novo, da presente dispensação, tomamos, afetam não apenas o presente momento, mas toda a eternidade. Já viram aqueles filmes de viagem no tempo? Que às vezes acontece um evento é mudado lá no passado e aquilo vai mudando tudo.
Só que a gente não volta no passado, a gente trabalha com o presente, é a oportunidade que nós temos. Quando você tem uma oportunidade diante de você está tendo a oportunidade, o Ivan Araújo Neves falava muito isso. A terra move os céus. Lembra dele falando? A terra move o céu. Se algo tiver que acontecer desse planeta, não vai ser o Obama nem ninguém que vai decidir, não. Vai ser o crente que ajoelhar e orar. Se o crente não ajoelhar e não orar, o mundo não roda, não funciona, as coisas não acontecem, a eternidade não muda. Ou seja, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, o crente comum, aquele irmãozinho bobo assim, lá da favela, com a Bíblia debaixo do braço, tem muito mais poder do que todas as autoridades da ONU reunidas. Aos olhos do homem não. O do homem não vale nada, mas a Bíblia fala muito isso, que a gente é lixo, que a gente é escória, que a gente nem é percebido, que nós não somos, o mundo nem é digno de cada um dos nascer de novo. Mas isso é um fato. E lá na eternidade isso vai ser revelado. As ações, as nossas ações de um crente humilde, ele até conhece pouco a Bíblia, mas tem sinceridade de nascer de novo. Se ele orar, a coisa muda muito mais do que o G8 se reunir e decidir. O que o G8 reunir e decidir for contrário ao que um crente orar, Deus anula lá aquele conselho dos poderosos nucleares, cheio de bilhões de euros, e favorece o que o crentinho bobinho, só tem um chinelo, um dos pés do chinelo, inclusive, está preso com o grampo da mulher lá de baixo, que já arrebentou. Acho que é o casal, pode chorar, pode. Mas isso é fato. Mas isso é fato, é real. Lembrou, Marcelo? Um rapaz que foi no banco, sai de camiseta, short e chinelo. Foi lá para um cartãozinho para receber o dinheiro. E chegou na porta, não entrava de jeito, não travava a porta toda hora. Aí o cara não ia tirar a roda, tirou e continuou travando. Aí quando foi ver, era o preguinho que estava debaixo do chinelo. E quebrou e passou. Entrou seu confete, né? Aí o chinelo quebrou, soltar. O rapaz está com a linda camisa, que eu nem sei definir a cor, vai fazer um comentário. Aí ele está. Todo culto ele vem igual eu, não sei como é que faz. A cor dele é mais bonita. Todo culto ele está muito parece que passa uma passagem lá para casa. Agora que eu chegarei, retardado. Toda semana ele faz isso. É só, na realidade, não é nem uma pergunta, mas é só por causa da colocação do Geraldo. Ele falou a respeito de você falou Nação Santa. A Nação Santa aí não cabe. A Nação Santa é referente a Israel. Sim, mas o Pedro fez uma aplicação para a igreja em 1 Pedro. Ah, tá. Realmente, aquele versículo está lá em Êxodo 19. Mas da mesma forma como Deus convocou através de Moisés a nação de Israel para ser separada para ele, para o seu uso, Pedro fez também na sua carta convocando a igreja. Da mesma forma como eles eram uma nação separada com um propósito específico, a igreja também o é. E Satanás, ele sabe disso. Ele sabe já que eu citei o Ivan Araújo Neves, membros lá da nossa antiga comunidade, que aqui é a comunidade versão 2, né? Era a versão 1. Que os céus movem a terra, ou seja, a terra move os céus, ou seja, as coisas só acontecem se o crente se mover e orar. Lembra dele falando isso, que a terra move o céu? Falando a respeito da importância do poder da oração. Já um outro irmão, o Brau Lúcio Martins, ele citava que o único propósito de Satanás, o objetivo máximo dele nessa presença de tentação, é te neutralizar. Se ele conseguir fazer com que você não use as poderosíssimas armas que nós temos, ele está super satisfeito. Se você não ler Bíblia, não meditar na Bíblia, não orar, não praticar a solidariedade social movida pelo Espírito Santo, porque movida pela sua bondade que está pendurada lá na árvore condenada, não adianta nada. Tem que ser movida pelo Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo também é bondade. Ou seja, se você não se permitir exercitar aquilo para o qual você está capacitado, aí entra o estudo dos dons do Espírito do Ministério,
Satanás está super satisfeito, porque ele sabe que a única coisa que realmente conta e que é importante no planeta nesse momento são as ações da igreja. E o inferno trabalha full-timecamente para que a igreja adormeça, não opere. Porque ele sabe que quando a igreja opera e avança, ele simplesmente não existe. Porque Jesus Cristo prometeu em Mateus 16 que as portas do inferno simplesmente não prevaleceriam contra a igreja. Então, se a igreja se move, já era para Satanás. Então, o objetivo agora desse estudo é trazer para os irmãos a consciência da superioridade e da excelência do ministério do qual nós somos, não porque nós merecemos, não é pela graça, isso todo mundo sabe, do qual nós somos participantes, e o poder que está envolvido no exercício desse ministério. Porque a única coisa que Satanás não quer é que nós saibamos disso e percebamos isso. Porque às vezes, por qualquer motivo, algo está diante de você acontecendo. Igual a situação que nós vivemos nos 2 últimos dias. Você pode fazer duas coisas: deixar a coisa rolar e ver o que dá. Já citando um outro irmão também, você pode viver em mistério ou em mistério. Você pode viver em mistério, né, boiando, sendo levado pela circunstância. Você pode viver o mistério de Deus para a sua vida, né? Porque Deus tem um mistério para você. É um mistério até o ponto que você deu o próximo passo. Que lâmpada para os meus pés, a tua palavra, você vai dando o passo, ele vai revelando o próximo. Ele não revela o passo que você tem que dar daqui a 10 anos. Ele revela o próximo passo que você tem que dar depois que você deu do pé direito, ele te fala do esquerdo. Então você tem duas formas de lidar com as situações, né? Minha filha vai ser operada. Eu deixo a coisa acontecer, ou eu uso o poder de ministério, meu pseudético que eu tenho, e falo: Seu Deus, ó, eu te quero nessa situação aqui, e quero que a coisa aconteça de tal e tal forma. Se você orar, existe 999,100% de que a coisa vai ser da forma como o Espírito Santo te conduziu para orar. Ou depois você pode chorar e falar assim: não, você podia ter orado, né? Agora que deu Merlin, né? Já era. Ou seja, mas na hora que você está para tomar essa decisão, se você exercita o seu sacerdócio ou não, Satanás, ele vai trabalhar no sentido de que você tenha meias verdades e não chega a efetivar realmente. Meias, eu lembrei da meia. Assim. Meias verdades. Lembra lá o faraó? Moisés falou: eu quero, deixa sair meu povo. Eu quero meu povo livre. E o faraó foi cedendo aos pouquinhos. Não, leva então os homens, leva os homens meus bezerros. Ele foi cedendo aos poucos. Até que Moisés falou: não vai ficar nenhuma unha, vou levar tudo. E ainda levou dinheiro dos egípcios. Além de ter levado tudo, ainda levou deles. E Satanás vai falar assim: não, senhor, mas você também não precisa orar, não. Tenha só um pensamento positivo, leva um pensamento positivo ao Senhor. Tenha só a intenção de orar, que já vai funcionar. Não, o trem é orar mesmo. É por palavra, explicitar e ser, como também o nosso antigo pastor ensinava, o mais específico possível. Não, esse é o pastor mais antigo, esse era o Glaicon. Isso há 333 anos atrás, eu aprendi com o Glaicon. É o seguinte: ó, se você for orar, seja o mais específico possível. Você fala assim: Senhor, me dá um carro. Você pode acordar com a Brasília na sua porta. Você fala assim: Senhor, eu quero uma Mercedes SLE prata, blá 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 blá. Quando a coisa acontecer, falou: opa, esse aqui foi Deus que deu, né? Isso é interessante, é muito interessante, de fato, porque aconteceu comigo essa semana com a minha cachorra. Eu cheguei a... Passou o pensamento. A cachorra, você fala, é um animalzinho. É um animalzinho que eu tenho em casa. Foi Mário.
E Não, porque pode ser um apelido carinhoso, né? Ai. Não pode ser um apelido carinhoso. Misericórdia desse homem. Não, mas tem gente que tem uma mulher que chama ô meu cachorrão e tal, de repente. sei lá, os Sabendo. outras facções. Então, meu falando isso, eu chamo a atenção na hora. Bom, então, Mas tem, acontece. eu estava sentado na mesa e do nada, quer dizer, nada, a gente sabe que não é nada, né? É o Espírito Santo é que te dá e você, quando tem percepção, entendimento, você percebe ali, mesmo que passe 5 minutos depois da ação que você fez. E eu simplesmente pensando com os meus botões, poxa, minha cachorra deve estar morta, já morreu. No fundo, eu esperava que ela estivesse sempre viva. Mas eu cheguei a pensar, não, ela deve estar morta pelo tempo. Então, que ela fosse incluída sem água. E aí eu orei por ela. Veio aquele pensamento do tio, eu vou orar por ela. E orei. Isso pode ter parecido ridículo. É evidente que ninguém ficou sabendo, eu fiz uma oração no silêncio e tudo, mas pode parecer isso para quem ouve uma coisa ridícula, você orar por um cachorro, sendo que você tem outras preocupações, de fato, são muitas coisas para envolver, mas naquele momento eu tirei aquele tempinho e orei por ela, pedindo a Deus que a protegesse e a preservasse e que desse alimento para ela, sendo que não tinha alimento. Quer dizer, eu ia comer grama, de alguma forma. E quando eu cheguei ontem, lá em Lagoa Santa, como foi visto, por várias. Cachorrão mesmo. Igual ontem em Lagoa Santa, visto por várias testemunhas. Eu saí do local onde a gente foi no quarto e fui exatamente. Eu já cheguei já querendo ir. Aí o pastor, não, fica aqui, vou dar um tempo. E eu falei, poxa, tempo? Eu já estou. Era para ter ido já ontem, eu ainda estou aqui. Mas de fato cheguei em casa no geral, tu não está sabendo como comunicação. É o testemunho. A cachorra estava bem. Ela latiu na hora que a gente chegou, naturalmente. Meu cachorro me sorriu latindo. Aí eu desci lá embaixo, coloquei a ração. E é engraçado porque ela não comeu, ela não estava comendo assim. Ela tem uma mania, ela sabe. De repente Deus fez com que ela tivesse um metabolismo tão reduzido que ela sentiu fome. De fato, a água estava no finalzinho e já estava esverdeada. Aí troquei a água e coloquei uma comida bastante. Mas ela também faz um pouquinho de hora com a minha cara, sabe? Se ela pudesse, ela fazia careta pra mim. Porque ela, na hora que você está perto, ela come. Mas na hora que você sai, ela para também. É uma diferença. É o testemunho da cachorra. Então vamos encerrar? Porque o tempo já foi.